Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 26, diz: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Aqui encontramos uma narrativa em que uma mulher, uma sunamita, acontece algo extraordinário na sua vida. E nós temos que entender que nós servimos a um Deus extraordinário. Em primeiro lugar, podemos observar nesse capítulo 4 de 2 Reis, uma mulher extraordinária. Diz o texto no seu verso 8, que sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem ficava a 30 quilômetros noroeste de Abel-Meolá, cidade de Eliseu, 40 quilômetros do Monte Carmelo, isto é, na parte norte de Israel, praticamente junto à tribo de Issacar, e ali no Monte Carmelo era um lugar onde o profeta Eliseu, ele orava, ele meditava, ele buscava o Senhor, e alguns pensam que ali também tinha uma escola de profetas. Queremos ressaltar que um viajante a pé, ele percorria, naquelas oportunidades, uma média de 30 quilômetros por dia. Então essa cidade de Sunem, ela ficava nessas imediações do Monte Carmelo. E diz o texto que nesta cidade havia uma mulher rica, a qual o reteve a comer o pão, isto é, ofereceu pão para o profeta. E assim, essa mulher foi gentil, observava aquele homem e ofereceu pão para ela. E sucedeu que todas as vezes que o profeta passava por ali, ele se dirigia à casa dessa mulher a comer pão. Essa mulher, muito observadora, disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, ela percebeu naquele homem algo diferente. Como é importante, prezado ouvinte, que pessoas também possam perceber na sua vida que você é um homem, uma mulher separada de Deus. Hoje, as pessoas querem muitos títulos com relação ao seu ofício na obra do Senhor. Mas o melhor e o maior ofício que um homem, uma mulher pode ter no reino espiritual é ser considerada ou considerado um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Então, esta mulher que não sabemos o seu nome, nem o nome do seu marido, ela propôs junto ao seu marido e ele não questionou. Ela disse: façamo-lhe, pois, um pequeno quarto. A palavra no hebraico é aliar. Um quarto junto ao muro, uma espécie de um lugar onde um quartinho, um lugar, uma espécie de um kitnet, onde nós vamos pôr uma mesa, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Essas mobílias, nós podemos tirar algumas lições espirituais. Uma cama é um lugar de descanso. E eu pergunto para você, será que na sua casa, eu sei que tem cama, mas será que na sua casa existe descanso? É um lugar onde você pode retornar depois de uma jornada de trabalho, de seus afazeres cotidianos, você ter um lugar de descanso.
Uma mesa é um lugar onde nos alimentamos, é um lugar de comunhão. Uma cadeira, no hebraico, esta palavra cadeira é kisse, que significa trono. E podemos aplicar e perguntar, será que Deus tem estado no trono da sua vida, da sua casa? Deus reina na sua casa? Um lugar de candeeiro, que no hebraico era o menorá, que era um dispositivo com 7 lamparinas, onde se colocava o azeite para acender, para iluminar. E na nossa casa tem que ter essa iluminação, não uma iluminação artificial, mas uma iluminação espiritual. E a iluminação espiritual vem através da palavra do Senhor e através do Espírito Santo de Deus. O salmista dizia no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então essas providências não são colocadas sem um sentido espiritual. E aqui essa mulher, ela pôde dizer, há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E nesse convívio com o profeta vai acontecer um presente extraordinário. E diz o texto no seu verso 11 que sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. O profeta, como andava muito juntamente com o seu companheiro, auxiliar, ele agora encontrou um lugar para repouso. Então Eliseu disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. A palavra desvelo significa cuidado, hospitalidade. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Percebam que o profeta ele tinha essa abertura com importantes autoridades naquela época. Ele se ofereceu para ser uma espécie de um intermediário para levar alguma causa daquela mulher, de sua família, perante essas autoridades. Mas aquela mulher disse, não era uma mulher de confusão, de briga, e ela disse, eu habito no meio do meu povo. Isto é, eu não tenho causa nenhuma a ser debatida, a ser requisitada. Eu estou em paz com o meu povo. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Este é um verdadeiro profeta de Deus. Na autoridade de Deus, Eliseu pôde proferir estas palavras, e a reação da mulher nós podemos ver. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olha só a reação, ela não recebeu aquela palavra inicialmente. Muitas das vezes isso pode acontecer com você também, prezado ouvinte da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz uma promessa para você, mas você já tem uma reação negativa. Não, isso é impossível. Mas nós sabemos que cremos num Deus do impossível. O que é impossível para o homem não é possível, é possível para Deus. E então nós temos que crer nas promessas de Deus, aquilo que Deus
está falando pela sua palavra. Ela não teve uma reação como teve Abraão, como teve Sara, que quando ouviu uma promessa da parte de Deus, diz a palavra de Deus, que ela começou a rir. Daí vem o nome Isaac, que significa riso. E ela, a princípio, não aceitou essa palavra. E diz o verso 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Agora vamos encontrar uma outra situação em que vai acontecer uma tristeza extraordinária. Nossa vida, ela não é somente feita por bons momentos. Nossa vida é feita por maus momentos. É feita não só de alegria, mas também de tristeza, de pesares. Isso faz parte do que Deus tem para nos aprimorar na nossa caminhada, na nossa jornada do dia a dia. E diz o verso 18 que, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Não sabemos exatamente qual foi o motivo dessa dor que vai resultar na morte deste menino. Alguns pensam numa insolação, outros falam de uma malária, que é uma doença que rapidamente traz óbito. E então disse a um moço, seu pai disse a um moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Agora, aqui entra a parte mais importante dessa narrativa bíblica, histórica, desta mulher, as suas reações. Como seria você que é mãe, você que é pai, saber que o seu filho está morto? A reação dessa mulher foi, e subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Ela teve esse cuidado para que não se iniciasse o ritual de lamentações e assim não fosse feito logo aquele enterro. A providência dela inicial foi levar o menino à presença do homem de Deus, à cama onde dormia o homem de Deus. Quando nós temos também situações extremas nas nossas vidas, a providência que nós temos que fazer é levar ao homem de Deus, à casa do Senhor, aqueles que podem interceder por nós, para que nós possamos então receber tudo aquilo que Deus tem para nos auxiliar. E ela chamou a seu marido e disse, não foi chorar, não foi lamentar a morte do filho, mas ela tomou uma iniciativa, ela tomou uma decisão, ela queria encontrar-se com o homem de Deus. Então ela disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas. As mulheres ricas naquela época não andavam a pé, elas tinham esses meios de locomoção, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Seu marido não entendeu e disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova. A nação de Israel seguia o calendário lunar e na lua nova eles tinham as comemorações festivas. Nem sábado, para que houvesse a instrução e a edificação por meio do profeta. E ela disse, tudo vai
bem. Esta palavra no hebraico significa shalom, e shalom significa paz. Ela tinha esse sentimento, tudo vai bem. Como está a sua vida, prezado ouvinte? Apesar de circunstâncias como essa, será que você pode dizer tudo vai bem? Então, albardou a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quanto eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Que coisa impressionante o coração desta mulher. Um coração partido, um coração praticamente destruído pela dor da morte do seu filho. Agora ela pode responder: vai bem. Ela não se queixou, ela não blasfemou, ela não murmurou. Ela simplesmente disse: vai bem, shalom. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, aqui vemos a reação dela. Pegou nos seus pés, que era um sinal de respeito, o mesmo sinal que aconteceu com Maria, em João capítulo 11, verso 32, quando o Senhor chegou em Betânia, e ali Lázaro estava morto. Maria também esteve aos pés do Senhor Jesus Cristo. E é o único que pode nos dar solução nesses momentos difíceis, é nós estarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Reconhecer a sua soberania, por mais que possamos ter esperanças nos homens, na medicina, nós temos que nos recorrer aos pés de Jesus. Mas chegou Geazi para a retirar. Muitas das vezes, mesmo nesses momentos, vão vir pessoas até religiosas que não vão entender as nossas reações. Mas disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. O homem de Deus reconheceu. A sensibilidade do homem de Deus era profunda. E essa sensibilidade, esse discernimento espiritual é muito importante para todos aqueles que fazem o trabalho do Senhor. E ele disse: e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Era costume, primeiro, o profeta receber a mensagem da parte de Deus do que estava acontecendo. Mas neste momento, o Senhor encobriu o ocorrido para Eliseu. Por isso ele disse essas palavras. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Ela, proferindo essas palavras, ela trouxe uma responsabilidade agora para o profeta. E nós vamos ver nos versos seguintes que vai acontecer um milagre extraordinário. E eu creio, baseado nesta palavra, que Deus também tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre extraordinário para se cumprir nas nossas vidas. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão da tua mão e vai se encontrar, se encontrares alguém, não o saúdes,
E se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Essa era uma situação em que era feito este trabalho de colocar o bordão, da onde veio a doença para este menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela procurou estar junto com o homem de Deus, o profeta. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Essa é a atitude que nós precisamos ter quando passamos por situações semelhantes a esta mulher. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos deles, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Poderia, nos dias de hoje, pensar que o profeta estava fazendo alguma coisa irregular com este menino. Mas, depois o profeta, diz o verso 35, voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Aqui vemos a grande expectativa, por exemplo, daquela mãe, de ver o que o profeta estava fazendo com o seu filho. Então, o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Aqui encontramos que as nossas orações, elas não são respondidas de imediato. Elas têm que ser incessantes. Não podemos desistir de orar. Você não deve desistir de orar pelos seus filhos, pelos seus parentes, pela uma situação familiar, por uma situação de escassez de dinheiro. Continua a orar. E diz o texto que espirrou 7 vezes. Provavelmente saiu alguma coisa do seu pulmão para que ele pudesse novamente respirar, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Que maravilha! Agora aquela mãe estava novamente com seu filho. E isso também acontece quando nós estamos na presença do Senhor. Alguma perda que podemos ter, o Senhor, Ele restitui. Toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Que você nesta manhã, apesar de todas as lutas que vão ocorrer, você possa ter esta reação desta mulher. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com a tua esposa? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem, Shalom. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa estar no seu e no nosso coração. Amém.